Salve! Meu nome é Guime e hoje eu vim trazer um vídeo um pouco diferente do normal. Diferente pelo menos pra mim, que normalmente faço vídeo em processo de pinturas na rua, mas como eu recebo várias perguntas de pessoas que têm curiosidade em ver um pouco e acompanhar um pouco do meu processo no digital também, ou até na própria criação dos desenhos, resolvi postar aqui essa time-lapse e comentar um pouco sobre como é o processo. Essa foi uma encomenda que eu recebi de um cliente do Brasil e foi uma coisa muito legal de poder desenvolver, porque a temática foi totalmente livre, então a única exigência, entre aspas, dele é que tivesse alguma luz azul, que eu usasse de alguma forma a cor azul, um azul mais turquesa, que é uma cor que ele gosta e que eu já venho usando, né, em alguns trabalhos e tal. Então eu pude desenvolver a arte de forma bem livre, a temática e tudo. Então, como a primeira etapa, eu sempre começo com um esboço bem livre, bem solto, né, para conseguir expressar bem o que eu quero, conseguir entender, né, as massas de coisas, conseguir chegar numa composição legal, e a partir disso eu já vou fazendo as linhas finais, o que vai dar a definição, né, para o desenho final. Independente da técnica de sombra que for usar, para mim é sempre muito importante ter as linhas bem definidas, que a partir disso eu consigo imaginar em relação a ângulo, posições e tal. Nessa ilustração eu trouxe, além do personagem, o jovem, que normalmente eu faço. Já venho desenvolvendo essa identidade, né, há algum tempo, alguns anos, e agora eu tô trazendo novos companheiros, digamos assim, para ele. Então esse monstrinho nada mais é que um alter ego do personagem, pode-se dizer uma versão mais louca, uma versão que se permite, talvez o lado mais selvagem. E os personagens menorzinhos ali, que depois vão ser azul, eles representam o bem e o mal, como se fosse conselheiros assim dos personagens. Eu vou começar a desenvolver mais essa ideia agora, e o fato deles serem iguais é o fato de eu acreditar que é isso, a gente vive no mundo entre o bem e o mal, e normalmente a gente não distingue o que é o que, porque existem muitas coisas disfarçadas, né, hoje em dia, o bem vestido do mal e vice-versa. Então a ideia deles é ser duas personalidades diferentes, mas ao mesmo tempo ser praticamente a mesma coisa. Depois de todos esses anos criando diversos personagens, monstros, eu tô de alguma forma tentando ligar essas pontas, assim, conectar de alguma forma, né, tudo o que eu venho criando durante esse tempo, e conseguir de alguma forma botar isso de alguma maneira organizada, algo assim. Sempre que eu trabalho com cenários internos, até externos, né, mas nos internos eu gosto normalmente de explorar elementos que eu tenho na minha casa, ou coisas que são do meu cotidiano, como ter latas de spray, plantas, quadros, livros. O peixe eu não tenho, mas foi um elementinho legal, porque eu gosto de trabalhar também com temática de fundo de água, assim, então eu tentei trazer, né, um pouquinho dessa estética para essa ilustração, para conseguir deixar ela de certa forma mais completa. Então tentei trazer numa perspectiva meio olho de peixe, assim, né, vista um pouco de baixo, eles nesse ambiente interno, mas que de certa forma eu conseguisse mostrar a parte de fora, né, mesmo que de maneira mais sutil, assim. E eu achei que podia, né, fazer sentido o lance da luz que eu poderia criar e tal, para usar o azul que o cliente queria. Então eu já comecei a ilustração pensando nisso. Eu gosto, né, de separar sempre as ilustrações por camadas. Então aí eu separei as camadas no caso da pele do personagem, das roupas, a parte dos armários é uma camada, a parte dos elementos que são menores é outra. Então dessa forma eu consigo separar e organizar bem, para na hora de sombrear não ficar tão perdido. Aí eu tava fazendo alguns testes de luz e sombra. Eu já sabia aqui, né, que no caso a luz ia estar vindo da parte externa, da parte da esquerda, então a sombra consequentemente viria da direita, né, que
que é sempre o lado oposto de onde está vindo a luz. As sombras eu sempre trabalho com camadas sobrepostas e de opacidade baixa, normalmente 30%, 40%. E para essa ilustração em específico, eu sombreei de forma mais vetor. Como eu estou usando o Procreate, depois eu usei a opção de borrar, né, que é o dedinho assim, e fui dando um volume mais fumaçado, digamos, na sombra que era antes vetorizada. E a parte legal de trabalhar com camadas separadas é que você consegue ir sobrepondo as intensidades e, se precisar, depois consegue também ir mudando a cor das camadas. E é muito legal acompanhar o processo, porque eu mesmo, como um consumidor de arte também, a gente vê muita coisa, né, via internet, rede social e tal, e normalmente eu fico me pegando muito pensando assim, como que a pessoa conseguiu chegar naquilo, né, em tal resultado de cor, ou de luz, ou de sombra. E esse lance da camada, de separar tudo em camada, é muito legal, porque a gente consegue fazendo testes, né, infinitas possibilidades de poder testar cores diferentes, intensidades diferentes. Então essa organização ajuda muito nessa parte. Ultimamente eu tenho pensado muito em uma teoria em que qualquer ideia pode ser boa desde que seja trabalhado o suficiente para ela chegar, né, em um resultado que seja satisfatório. Então para mim foi muito desafiador conseguir pensar em uma ideia complexa como essa, né, algo um pouco diferente do que eu venho fazendo, por mais que tenha elementos similares assim, é um pouco mais complexo do que o meu habitual. Mas a parte mais legal no final das contas é a de poder se desafiar e entender que o processo pode ser um pouco mais demorado, um pouco mais complicado, mas que no final das contas o resultado vale a pena. E tudo que a gente precisa é se esforçar e quebrar a cabeça o suficiente para resolver, né, os problemas. Porque é muito louco pensar que a arte é algo muito livre. Eu que venho do grafite, né, sempre gostei da liberdade de criação, assim, mas eu acho que conforme a gente vai amadurecendo o pensamento técnico e, não sei, vai entendendo um pouco mais sobre as coisas, a gente vai ficando mais chato, né? Vai querendo que, ao mesmo tempo que as coisas não tem regra, mas ao mesmo tempo que é tudo muito livre, dá um certo toque, assim, de as coisas não fazerem sentido, se é que faz sentido. Então é isso, a parte de criação é algo fundamental, é uma parte que eu gosto muito, mas o desafio de fazer com que essas ideias loucas da cabeça façam sentido é um dos maiores desafios, né? Mas é isso também que mantém a gente. Então aí, como vocês podem ver, eu fiz a parte, né, externa, o cenário externo mais monocromático, que foi uma das partes mais tranquilas, né, mais fáceis de desenrolar e ao mesmo tempo a que mais fez diferença, porque dessa forma, né, com menos contraste, com menos variação de cor, dá um destaque, como se fosse uma ilustração dentro da ilustração, assim. É um detalhe, né? É uma parte que ela é bem finalizada, mas ao mesmo tempo ela não tem detalhe suficiente que tire a atenção do que é o foco principal da ilustração. Aí, com isso feito, eu ajustei a intensidade, né, da cor da parte de dentro, deu uma escurecida, e também direcionei essa luz para os personagens, né? Consegui bem certinho ali onde possivelmente bateria a luz. Mas eu posso dizer que isso para mim tem sido um jogo de erros e acertos, né? Vai fazendo, vai vendo que faz sentido, vai vendo que não faz sentido, onde precisa aumentar a sombra para a luz, dar mais contraste. Eu tentei trazer também no quadro, dessa vez, uma letra, que é algo que eu não faço muito, né, de forma regrada, mas como easter egg, assim, como detalhes menores na ilustração, eu acho legal de explorar. É muito legal poder ver como cada pequena decisão, cada pequeno detalhe influencia muito no resultado final. O que eu fiz nessa parte das sombras dos personagens, né, eu fiz eles todos de uma cor só,
e no final eu peguei cada personagem, né, cada parte individual e transformei a sombra em um sobretom do próprio tom do personagem. Então no personagem que é o jovem humano, ele ficou de um tom mais marrom. Os personagens azuis eu trouxe um tom mais azulado para as sombras. O monstrinho verde eu trouxe um tom mais esverdeado. Então, para que de certa forma faça sentido, né, os sobretons e não dê um aspecto mais sujo, assim, uma sombra mais suja, digamos. E foi muito legal desse trabalho por ser mais livre, que vai aflorando, né, muitas ideias durante o processo. Eu vou tentando entender os espaços vazios, assim, e claro que espaço vazio também é informação, é bom, né, ter esse respiro, mas é legal conseguir ir entendendo bem certinho, né, onde cabe mais coisa, onde é bom deixar. Então, quando eu achei que eu tinha terminado esse desenho, eu gastei pelo menos mais umas 2 horas nele, só acrescentando detalhes, ajustando cores, acrescentando, enfim, e tirando coisas também. E eu acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Como eu falei, é algo novo. É até estranho para mim, né, falar sobre o meu processo de criação, porque é isso, normalmente eu produzo muito, mas acabo não criando conteúdo em cima disso, justamente por aproveitar muito e acabar não gravando. Mas o cliente que encomendou essa ilustração falou que gostaria de ver um pouco do processo de maneira mais completa, então eu resolvi trazer esse vídeo aqui um pouco mais longo. Então, meu muito obrigado a quem assistiu todos esses 12 minutos de ilustração e fiquem aí com o resultado final.